Olá, líderes! Eu sou Luciana Galo. Sejam bem-vindos ao vídeo Conversas Difíceis. E hoje eu vou começar com uma pergunta. Como a gente deve se posicionar diante de uma conversa difícil? Porque fato é que nós teremos conversas difíceis. Fato é que mesmo não gostando, uma hora ou outra vamos precisar enfrentar uma conversa difícil. Assim como a mudança, a conversa difícil é uma realidade. Eu não estou só falando no mundo do trabalho. Estou falando nos nossos relacionamentos pessoais, sociais, com família, com companheiro, com companheira, com amigos, com filhos. Todos nós teremos, né, algumas, se não muitas, conversas difíceis. E não adianta fugir, né? Não adianta fingir que ela não existe, que ela não está ali, porque uma hora ela vai aparecer. Então, como que a gente deve se posicionar? Existem dicas, existem posturas, né, que longe de ser fáceis, mas elas são simples da gente entender. E se a gente tiver a boa vontade, se a gente tiver a disciplina, né, a gente consegue colocar elas em ação. E aí a conversa difícil, ela se torna um pouco mais fácil, né? A gente passa por ela de uma forma menos sofrida, menos doída. Então eu quero que você, né, se você estiver aí diante de uma conversa difícil que precisa ter, ou que acabou de ter, né, ou que realmente precisa enfrentar nos próximos dias, presta atenção nessas posturas que eu vou trazer para você e, né, e veja como é que você pode colocar elas realmente em prática e como elas vão te ajudar. Bom, a primeira postura que a gente tem que ter diante de uma conversa difícil é se fazer presente. É tirar todas as distrações possíveis. E nesse mundo de hoje, a gente está com muitas distrações. A gente tem o nosso celular, o nosso computador, a gente tem os estímulos variados, né? Quantas vezes a gente não fala, não, pode falar que eu estou te ouvindo. E às vezes a gente é que vai dar a conversa difícil, às vezes a gente vai ser chamado para uma conversa difícil. Então, independente se é você que está chamando ou você sendo chamado para uma conversa difícil, tire as distrações. Tire o celular de perto, abaixe o computador, né, a tampa do computador, né, olhe olho no olho da pessoa, evita essas distrações. Né? Quando a gente se faz presente, por mais difícil que isso possa ser, eu sou muito tímido, eu sou tímida, como é que eu faço? Tem que ficar olhando no olho da pessoa? Não necessariamente, mas a postura de estar presente diante do outro, né, tirando esses obstáculos, já nos ajuda, já remove uma barreira que seja física, para que a gente possa ter aquela conversa. Escute até o final, não interrompa o outro. Toda conversa difícil, às vezes, ela está cheia de emoções, né? Está cheia de ressentimentos, está cheia de ideias contrárias. Então, é muito comum a vontade que a gente tem de interromper, de falar em cima do outro. Então, exerça a escuta ativa, escute até o final. Né? Não é um monólogo, é uma conversa. Mas não interrompa a pessoa, deixa a pessoa terminar de falar. E aí você fala, você dá a sua opinião, você dá o seu ponto de vista. Tenha consciência dos julgamentos e rótulos que você tem sobre o assunto ou sobre a pessoa. Todos nós temos pensamentos e muitos desses pensamentos são julgamentos. E não tem como a gente excluir todos os julgamentos, porque somos seres humanos. E o ser humano julga, o ser humano pensa, o ser humano julga. Só que nós precisamos, quando a gente já vai para uma conversa, quando a gente já vai para um diálogo com o outro e a gente já tem a consciência, quais são os preconceitos que eu tenho em relação àquela pessoa ou aquele assunto que nós vamos tratar, né? Qual que é a ideia fixa que eu tenho que ninguém me tira? Quando eu tenho a consciência disso, a chance de eu ter uma conversa melhor, né? De eu tentar escutar até o final, porque eu já sei quais são os meus preconceitos. Então, mas para isso é preciso muita maturidade. Se você for discutir comportamentos nessa conversa difícil, faça apenas munido de dados e fatos. Tire os achismos. É muito comum também, eu estou sentindo que você não está interessado. Como? Você não está em mim? Você não tem uma bola de cristal para entender o que eu estou sentindo e pensando? Isso são achismos, são interpretações. Vamos evitar esse lugar do achismo e da interpretação. Deixe sempre clara a intenção da conversa, o que você espera dela e o que você espera da outra pessoa. Não pegue a outra pessoa de surpresa.
A gente não tem uma conversa difícil pegando o outro de surpresa, como se não desse para o outro oportunidade, inclusive de falar, olha, agora eu não posso conversar. Uma conversa difícil, ela tem que ter um tempo de qualidade, ela tem que ter um lugar de qualidade. Você precisa se preparar para ter uma conversa difícil. Que seja se preparar diante do espelho, que seja se preparar com uma pessoa que você conhece, que você já confia, né? Com alguém em casa. Faça essa preparação dessa conversa difícil, né? Então, e deixe clara a intenção dessa conversa. Olha, eu preciso conversar com você sobre isso, né? E eu espero que a gente saia assim, assim, assim. Ah, Luciana, mas aí eu não vou ter pego essa pessoa de surpresa. Mas não é para pegar ninguém de surpresa. Uma conversa difícil, normalmente, é para que a gente resolva algo, para que a gente chegue em um consenso, em uma solução, que seja melhor para todo mundo, né? Então, essa postura, ela é muito importante numa conversa difícil. Fale apenas com a pessoa, sem triangular. Triangular é uma palavra bonita para fofocar. Quantas vezes a gente vai ter uma conversa difícil com alguém e já está todo mundo sabendo em volta dessa pessoa, menos ela? Porque eu já fofoquei com todo mundo sobre essa conversa. Essa pessoa com quem eu vou ter a conversa é a última a saber. Isso não é legal. A fofoca, muitas vezes, ela está na cultura de uma organização e ela só atrapalha. Quando a gente, dá para parar 100% de fofocar? Eu acho difícil, assim como o julgamento, isso é uma coisa humana, mas dá para diminuir o hábito da fofoca. Então, se eu vou ter uma conversa difícil com alguém, eu não saio falando para outras pessoas antes, né? Eu não saio dizendo aos quatro ventos, eu não saio dando indiretas, já viram? Tem pessoas que antes de ter uma conversa difícil, ela vai dando indiretas para outras pessoas que conhecem, né, a pessoa com quem ela devia conversar. Porque quando ela chega, ela já chega preparada. Isso não existe. Isso não é maduro o suficiente. Bom, seja o mais objetivo possível. Evite ser prolixo. Evite ficar rodeando, dando voltas. A conversa difícil ela não vai ficar mais fácil se você ficar dando voltas. Agora, ser objetivo, ser assertivo não tem a ver com ser mal educado, com ser grosseiro. São coisas diferentes, né? Você pode falar de uma forma firme, porém gentil. Você pode falar com assertividade, mas num tom de voz baixo, né? Você pode ir direto ao assunto sem ficar rodeando, mas sem usar palavras que ofendem o outro. Tenha repertório, saiba usar as palavras certas. É muito comum também a gente às vezes solta uma palavra porque acha a palavra bonita e a gente nem sabe exatamente o que significa aquela palavra. Vamos supor, eu chamo alguém para uma conversa muito difícil e falo, olha, você é muito desleixado. Você sabe o que é desleixado? Você já leu essa palavra? Porque a pessoa talvez saiba. E aí isso toca na pessoa de uma forma totalmente diferente, né? Você é desleal, são palavras muito fortes às vezes, né? Que isso mexe com outra pessoa. E acontece uma coisa que você desconecta com o outro. E mais uma vez, uma conversa difícil, ela vai continuar sendo difícil, mas eu tenho formas de deixar ela menos desagradável, menos sofrida. Então, tenha repertório, saiba as palavras que você vai usar. Aprenda a investigar as suas necessidades e a do outro, ou as dos outros com quem você está conversando. Toda a nossa comunicação e relacionamento passa pelas nossas necessidades e pelas necessidades do outro. Eu me comunico a partir das minhas necessidades. O outro reage a partir das necessidades dele. Muitas vezes a gente não tem coragem de dizer quais são as nossas necessidades. Muitas vezes a gente nem sabe quais são as nossas necessidades. Então investigue antes. Por que eu preciso dessa conversa? Por que eu preciso que esse outro mude essa opinião? Por que eu preciso que a gente resolva esse problema aqui? Quais são as minhas necessidades diante dessa situação? Quais são as necessidades do outro diante dessa situação? E fale sobre essas necessidades. Esse ambiente de transparência, de abertura, de verdade, ele é um ambiente muito propício a gente conseguir ter essas conversas difíceis. E por fim, escolha o momento certo para a conversa difícil. Não fuja dela, mas muitas vezes aquele momento não é o momento ideal para aquela conversa difícil, né? O outro às vezes está apagando outro incêndio, o outro às vezes está com um problema muito maior para ser resolvido naquele momento. Exerça a paciência, exerça a sabedoria
Entenda se é o timing, se é o tempo correto de trazer aquele assunto à tona. Mas também não deixe para depois, né? Porque aí não dê essa desculpa, não é agora, não é agora, não é agora, se passaram 3 anos e não é agora. Não é isso, né? Mas tem essa sensibilidade de perceber se esse é o momento certo. Tendo essas 10 posturas, mais uma vez, a conversa difícil talvez ela não se torne fácil, mas você consegue enfrentá-la de uma maneira mais madura, mais positiva, para se chegar a um lugar melhor. Esse foi o vídeo sobre conversas difíceis. Espero que vocês tenham aproveitado. Nos vemos em breve. Obrigada.